E você? Quando que vai começar esta jornada para dentro de você? Para dentro de você mesma. O quanto é importante nós definirmos, nós entendermos qual é o nosso estado atual hoje. Nós estamos vivendo uma rotina de ansiedade, nós estamos vivendo uma rotina estressante. Mas por que eu estou vivendo? Qual é a causa? Primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é identificar a causa, tomar consciência. Tomar consciência daquilo que está me deixando ansiosa, que está desequilibrando a minha rotina diária. Porque se nós estamos vivendo um círculo ansioso, nós estamos em desequilíbrio em alguma área da nossa vida. Isso é fácil identificar? Não é fácil, porque a gente precisa fazer esta jornada para dentro de nós. E se nós queremos obter resultados positivos, nós precisamos fazer esse mapeamento. Nós precisamos nos voltarmos para dentro de nós, nos mapearmos, fazermos uma análise. Não existe a possibilidade de iniciar um processo de mudança ou de desenvolvimento sem antes descobrir aonde nós estamos. Aonde eu estou? Qual é o meu estado atual hoje? Qual é que é o meu estado desejado? Eu quero eliminar o meu estado desejado é eliminar a ansiedade da minha rotina. Mas eu preciso tomar consciência. Vamos ver que nós temos 4 pontos que nós precisamos olhar bem a fundo para nós conseguirmos eliminar a ansiedade do nosso dia a dia, da nossa rotina. E não existe a possibilidade de iniciar um processo de mudança sem descobrirmos aonde nós estamos hoje. Como é que é o meu dia a dia? Como que eu já acordo pela manhã? Já acordo ansiosa, mal-humorada? Já acordo estressada? Eu preciso tomar consciência disso. Seja qual for a área a ser trabalhada, é necessário identificar exatamente em qual estágio nós estamos. É primordial que tenhamos um ponto de partida. É como se nós tivéssemos, como seria o Waze, que calcula a rota a partir da onde nós estamos. E assim somos nós. Se nós queremos chegar a um ponto, se nós queremos chegar, o nosso estado desejado é eliminar a ansiedade da nossa rotina, nós precisamos ligar o nosso Waze interno e saber aonde que nós estamos e qual é a rota que eu vou ter que seguir. Essa é a nossa jornada. Mas eu preciso saber onde estou para traçar um plano de desenvolvimento e para ter os resultados que eu desejo. E isso baseia-se nas nossas necessidades e nos recursos existentes que nós temos agora. Então, identificar o estado atual não é tão simples quanto parece. E eu vou explicar por quê. Por que não é tão simples? Primeiramente, passamos pouco tempo percebendo a realidade atual em que vivemos. E isso é cultural, é de todos nós. Fazemos isso constantemente em todos os aspectos. Estamos mais focados em resolver a questão do que entendê-la. Mas antes, se nós entendermos a questão antes de resolvê-la, nós vamos conseguir resolver com mais facilidade e com uma carga menor de estresse também. Mas e aí eu preciso olhar para o meu estado atual, onde eu estou hoje. Será que é alguma causa? Será que é alguma coisa que eu estou carregando do meu passado? Será que é algum trauma, alguma dor? Que eu preciso curar isso dentro de mim? Eu vou citar um exemplo que eu identifiquei num cliente meu, o seu estado atual. Em conjunto, a gente identificou o estado atual dele. Ele chegou me falando que ele tinha pensamentos acelerados, que ele não conseguia, a mente dele estava sempre em movimento, sempre com pensamentos negativos.
Esse era o estado atual dele. E o estado desejado dele é eliminar isso, é eliminar essa ansiedade, essas preocupações. Porque o que são as preocupações? É se preocupar por antecedência e que vai gerar esse montante de pensamentos que a nossa mente, diariamente, a ciência diz que a nossa mente, nós temos em torno de 60 mil pensamentos diários que passam pela nossa mente. E o incrível é que 75% desses pensamentos são de forma negativa. Então veja o quanto é importante nós identificarmos aonde nós estamos e também aonde nós desejamos estar, aonde que nós queremos chegar. E fazendo este trabalho de algumas sessões, foi identificado que o que ele precisava resolver era algo da infância dele. Então ele vinha trazendo isso na sua vida, e agora na fase adulta é que isso começou a interferir nos resultados dele. Então ele foi identificado, ele aceitou isso, e agora ele já está em equilíbrio com os seus pensamentos. Olha a Érica falando para nós aqui, eu estou sempre assim, o dia inteiro. Então decida agora entrar para esta jornada, para esse momento de você se olhar para dentro de você. Você identificou, Érica, o seu estado atual, que você está ansiosa, né? Que você é ansiosa, mas o que é que está me gerando essa ansiedade? Então, o primeiro momento é identificar aonde nós estamos. E ao ter clareza sobre o que é preciso para ser realizado na vida, para a gente se sentir feliz, você saberá dizer o que é importante para você, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, seja na sua área financeira, em todas as nossas áreas da nossa vida. Nós precisamos estabelecer prioridades, e é essencial, e isso vai facilitar na hora de nós fazer o planejamento necessário para nós obtermos melhores resultados. Então, nada mais que este início de ano, este início de 2021, para você decidir, para você se abrir, para você olhar, encarar de frente aquilo que está te causando, que está te gerando essa ansiedade, fazendo da tua rotina um turbilhão de coisas e sempre estando estressada, se sentindo fracassada, se sentindo incapacitada, se sentindo inferior a outras pessoas, porque isso traz o complexo de inferioridade, me sentir inferior às outras pessoas, me comparando demais às outras pessoas, e isso vai se acumulando dentro de nós, e nós vamos entrar num processo ansioso, e depois nós podemos entrar para uma depressão. Então, identificar esse estado atual. Quais são os sintomas que eu estou sentindo? Quais são os sintomas? Eu tenho sintomas físicos. Os meus sintomas, eles são de sentimentos. Eu estou sentindo muita tristeza, eu sinto raiva. Então, identificar o meu estado atual, como que eu estou hoje, para daí sim determinar o objetivo, determinar qual é o objetivo que eu quero buscar. Por exemplo, eu posso, esse ciclo, essa rotina que eu estou tendo, ela pode estar me tirando o tempo que eu posso estar com a minha família. Mas como, Elis? Porque eu não vou estar presente, eu posso estar ali de corpo, mas não vou estar presente realmente. Por quê? Porque os meus pensamentos, a minha mente, ela vai estar sempre com preocupações. Então, determinar esse estado atual, saber qual o grau exato e que área que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar.
Esse é outro ponto que nos leva a muitas vezes a nos sentirmos fracassados ou que não temos habilidades, por exemplo. Quantas vezes acontece de a gente ter um problema ou de errar em alguma decisão, em errar em alguma atividade e se sentir culpada, se sentir fracassada, se sentir inferior às outras pessoas. Quantas vezes isso já acontece? E nesse sentido, vamos nos frustrar diante das situações. Não vamos construir os nossos projetos, não vamos manter o foco, não vamos manter o nosso pensamento focado nos nossos objetivos. E diante de toda essa pressão diária, nós vamos deixar os nossos sonhos para depois. E isso vai gerar cada vez mais insatisfação. E esse tipo de contexto requer de nós força, requer força para remar contra a maré e se manter no caminho da realização, se manter no caminho dos nossos objetivos. Então, saber o que eu quero, saber o que você quer é fundamental. Conseguir ao menos pensar em possibilidades de mudança e transformação na nossa vida como um todo. Isso causa um certo medo, causa um certo medo, porque nas diversas mudanças que eu fiz na minha vida me causaram medo, me causaram insegurança. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e encarei essas mudanças de frente. Nós precisamos encarar essas mudanças. Isso vai exigir cada vez mais de nós. O mercado hoje está muito competitivo. E por vezes nós vamos deixando para trás aqueles sonhos que nós temos, aqueles desejos que nós temos. E aí nós vamos competir com uma única pessoa, que sou eu mesmo. E ao invés de você buscar a força que você tem dentro de você, você vai competir negativamente contra você mesmo. E nesse sentido nós vamos nos frustrar diante das situações. Pois vai ter vontade de construir projetos e não vai conseguir. Então isso exige de nós viver o momento presente. A ansiedade, a angústia, a insegurança, nesses momentos que estamos vivendo, estão regendo quase que a nossa rotina. Mas será que eu estou vivendo no momento presente? Ou eu estou vivendo ou será? Os níveis de ansiedade, eles são diversos. E a ansiedade ela faz nós nos desfocarmos daquilo que nós queremos. A ansiedade pode ser tão intensa que ela vai incapacitar você. E ela vai fazer você focar em situações no ser e no será. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? E entende que riscos como de errarmos vai acontecer. Talvez o risco de perdermos o nosso emprego, o nosso trabalho, mas isso tem que servir de alavanca. De um erro, de uma dificuldade, tem que servir de alavanca, de estímulo. Para o nosso campo pessoal, para o nosso campo profissional. Talvez agora seja a hora de planejar e organizar melhor a sua vida. Mas como podemos direcionar a ansiedade para ela ser construtiva e não destrutiva? Então, primeiro você tem que se manter no momento presente, no aqui e no agora. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nós temos o controle sobre as nossas decisões.
Mas sobre o futuro nós não temos o controle. É o momento presente. Saber que essa é a chance real que você tem de buscar essa mudança, de eliminar isso da sua rotina diária. Mas busque identificar e encontrar aquilo que está te gerando ansiedade. E só assim você vai conseguir trabalhar. Só assim você vai conseguir entender, aceitar, porque o primeiro ponto é a aceitação. Aceitar que eu tenho essa rotina ansiosa. Esse é o estado atual que eu estou hoje. Esse é o estado atual que eu estou hoje. Olha a Lúcia compartilhando com nós aqui. Eu estou com pensamentos negativos, muito medo e falta de sono. A falta de sono é um desequilíbrio causado pela ansiedade. Mas medo do que, Lúcia? Qual é o medo que eu estou tendo? Será que é um medo real? Será que é um medo real ou será que é um medo imaginário? Será que é uma pré-ocupação que eu estou tendo de algo que eu não sei se vai acontecer, de algo que não está no meu controle? Esse ano de 2020 ele nos trouxe muita insegurança, nos trouxe muito medo, mas o que eu fiz de diferente? Será que eu reagi? Será que eu agi? Como é que eu me portei diante desse cenário que nós vivemos em 2020 e que nós vamos viver agora em 2021? Eu quero ter os mesmos resultados de 2020, os mesmos pensamentos negativos, o mesmo círculo ansioso, ou eu quero algo de diferente, eu quero essa mudança? Decida, esse é o momento, o aqui e agora, e elimine o ser e o será do seu dia a dia, dos seus pensamentos. Acorde, Lúcia, logo pela manhã, produzindo pensamentos positivos, visualizando o teu dia, ao final do dia à noite. Trabalhe muito, Lúcia, a respiração controla a nossa ansiedade. Quando respiramos mais calmamente, inspiramos e expiramos, nós vamos começar a baixar o nível de ansiedade. Então, quando sofremos de ansiedade, estamos quase sempre tomados por uma série de sensações físicas e emocionais que limitam os nossos pensamentos. Vai limitar os nossos pensamentos. E essa comunicação, Lúcia, que você precisa mudar com os seus pensamentos. Comunicar coisas positivas. Ser otimista, gerar expectativa, mas só de expectativa nós não vamos viver. Nós vamos viver da nossa realidade. Daquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Então, 3 comportamentos que são considerados os principais das pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas são controladoras. São controladoras, querem ter o controle de tudo. O segundo, são pessoas reativas e defensivas. E são pessoas externalizadoras. Então vamos mudar a comunicação conosco mesmo. A comunicação que eu gero que eu transmito para mim vai me gerar os pensamentos. E são esses pensamentos que vão me gerar os sentimentos. Posso ter sentimentos de alegria, como posso ter sentimentos de tristeza. E a alegria e a tristeza são 2 emoções que elas fazem parte da nossa vida. Em algum momento
Em algum momento nós vamos sentir uma tristeza. Mas e o que eu posso tirar desse momento que eu estou me sentindo triste? Para me gerar de alavanca. Para me gerar de alavanca para mim ter um impulso. Então, quando somos ansiosos, nós queremos ter o controle sobre tudo. É difícil compreender, mas precisamos aceitar e entender que é impossível abraçar o mundo e resolver o problema de todos. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. E não há nada que você possa... você só pode mudar aquilo que está no seu controle. Somente isso. Somente isso você pode mudar. E nós precisamos ter claro. Nós precisamos ter claro na mente e no coração. Metas, nós precisamos ter objetivos, que é o que move. Que move qualquer pessoa no intuito para ir alcançá-lo. Quem realmente sabe o que quer, deseja isso com todas as forças do seu ser, não desvia do seu caminho. E não permite que nenhum obstáculo impeça de chegar lá. Se eu tenho o meu estado desejado bem definido, projete-se para o momento em que consegue atingi-lo. Isso lhe dá ainda mais motivação para seguir em frente, para que isso de fato aconteça. Deixa eu compartilhar com vocês, hoje à tarde mesmo, conversava com uma outra profissional de uma outra área, e ela comentava sobre um desejo dela, né, as metas dela para 2020. Ela me dizia: Elis, este ano eu tenho 3 objetivos que eu vou buscar, e eu vou buscar. Ela falou com muita firmeza, que ela iria buscar esses objetivos. E eu também compartilhei com ela um objetivo que eu tenho para daqui 3 anos. Então, nós não precisamos projetar os nossos objetivos somente para este ano. Curto, médio e longo prazo. E nós não podemos deixar, os obstáculos vão acontecer, mas nós não podemos deixar que eles nos impeçam. Então nós precisamos nos focar no nosso estado desejado. Mas primeiro, antes de focar no estado desejado, nós precisamos identificar o nosso estado atual. E se eu estou vivendo uma rotina ansiosa, eu preciso identificar o que está me gerando ansiedade. O que está me gerando medo? Do que é que eu tenho medo? O que é que está me tirando o sono? O que é que está me colocando em desequilíbrio o meu corpo e a minha mente? Ontem falávamos sobre o cuidado com a nossa saúde mental. E nós precisamos ter este equilíbrio para assim nos tornarmos protagonistas. O importante é ser protagonistas da nossa história, fazer o que precisa ser feito para que as coisas verdadeiramente saiam como nós esperamos, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E se em algum momento, em algum período você passar por situações de insatisfação, o ideal é saber que se trata de um momento passageiro e que mesmo diante disso você precisa dar o melhor de si para se destacar, para ter sucesso quando chegar na hora de fazer o que realmente lhe dá prazer. O que eu quero dizer é que para sermos plenamente realizados, precisamos encontrar um sentido naquilo que estamos fazendo, no rumo que a nossa vida está tomando. Caso contrário, viveremos sob constante pressão, estresse, e isso vai prejudicar a nossa saúde física e a nossa saúde mental.
E nós não vamos estar espiritualmente saudáveis. Sendo assim, quando a dúvida aparecer, pergunte-se: qual é o meu estado desejado? Será que isso é real ou será que isso é imaginário? Tenha certeza que fechando os olhos, respirando profundamente, você encontrará as respostas que procura. Ouça na sua essência, a resposta está dentro de você, no seu eu. Então tome consciência disso, haja, tenha atitudes diferentes. Talvez você se acomodou, você se colocou na zona de conforto, se dizendo incapacitada, se dizendo não merecedora, não pertencente, não se sentindo próspera. Então vamos sair da nossa zona de conforto, vamos tirar a bunda da cadeira e decidir por aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para nós. A decisão é sua. Toda decisão é sua. Então decida ser protagonista da sua história. Decida estar no comando. Não tenha medo do erro. Não tenha medo daquilo que você acredita que não é capaz. Ponha a mão na massa e você verá como você será capaz. E se você não tem todas as habilidades, busque ajuda, busque conhecimento. Mas olhe para dentro de você. Ouça você na sua essência. Se deseja realmente, verdadeiramente, eliminar a ansiedade da sua rotina, eliminar o medo, eliminar esses sintomas que você está tendo, nós precisamos olhar para esses 4 pilares. Tomada de consciência, decisão, consciência e decisão, comunicação. Como eu estou me comunicando comigo, com os meus pensamentos? A comunicação, ela gera pensamentos. Se eu me comunico de forma positiva, eu vou gerar pensamentos positivos. Vamos pegar um exemplo ao acordar pela manhã. Se posicione agora como se você estivesse acordando pela manhã e abrindo os olhos. Qual é o primeiro pensamento que te vem à mente? Vou ficar mais um pouquinho na cama. Se estiver chovendo, nossa, hoje está chovendo, seria melhor ficar um pouco mais na cama. Você está se comunicando de forma negativa já com a sua mente. Então, quando você acordar, quando você despertar, já começa agradecendo pelo dia que chegou, por você abrir os olhos, por você acordar, por você ter que levantar da sua cama e ir para o seu trabalho. Isso vai gerando pensamentos positivos e sentimentos de gratidão, de felicidade, de expectativa por aquele dia. E aí sim você vai colocar uma dose enorme de esforço para atingir aquela expectativa, para ter o resultado naquele seu dia, nesse dia. Então, se você gera um pensamento e um sentimento positivo, você vai gerar uma crença positiva. E crença é aquilo que nós acreditamos que são verdades absolutas. Então, se eu gero pensamentos positivos, se eu tenho sentimentos positivos, eu vou gerar crenças positivas. E como? Por exemplo, eu posso, eu consigo, eu me desafio, e eu vou mudar, eu vou transformar o meu mindset, a minha mentalidade para uma mentalidade de crescimento. E eu vou gerar comportamentos. Então, isso é um ciclo. Isso é um ciclo.
Mas agora, se eu comunico pensamentos negativos, eu vou ter sentimentos negativos de insegurança, de medo, de insatisfação, de comparação, e vai me gerar crenças negativas. Não vai dar certo, só acontece comigo. Quantas vezes você repetiu isso para você? Mas eu não tenho sorte, mas isso só acontece comigo. E isso vai gerando aquele teu círculo ansioso na tua rotina. Porque você está comunicando isso para você, porque você não acredita em você. E se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Quem vai acreditar em você? Se a pessoa que está sempre do seu lado, que está contigo todo dia, ao acordar e ao deitar, não acreditar. E essa crença vai te gerar comportamentos. E os comportamentos é que fazem nós entrarmos em ação, termos atitude. O terceiro pilar é a paciência. Nós precisamos ser pacientes. Os resultados não acontecem de um dia para o outro. Os resultados não acontecem de um dia para o outro. Se você quer eliminar a ansiedade da sua rotina, é um passo a passo. E se você que está comigo desde terça-feira, desde a semana passada, desde o ano passado, está seguindo esses passos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E o quarto pilar é apoio, é incentivo. Se você não está conseguindo sozinha, busque apoio. Busque apoio de um profissional, busque apoio de uma outra pessoa que possa contribuir com você. Então tenha consciência. Se você agir na forma defensiva diante dos sintomas, isso apenas vai contribuir para intensificar cada vez mais e criar um ambiente sufocante dentro de você. E aí vem os distúrbios. Então a primeira coisa a ser feita é tomar consciência do que está acontecendo. Mudar a comunicação com você mesma. Seja paciente. Não existe milagre, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Então é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Busque o apoio. Busque o apoio de um profissional, se você não está conseguindo sozinho. Lembre-se que ao quebrar um padrão, o cérebro é obrigado a encontrar novas possibilidades. Então você vai quebrar um padrão do seu cérebro. E você vai desafiar ele a buscar novas possibilidades. Tudo que você foca expande. Tudo que focamos, ele expande. E aonde está? O poder está dentro de você. Esse é o único lugar onde você detém o poder absoluto dentro de você. Ocupe a sua mente com algo produtivo. Não preocupe sua mente com o que ainda não aconteceu. Não preocupe a sua mente com isso. Monitore os seus pensamentos. Monitore os seus pensamentos. Geralmente quem está sofrendo de ansiedade é tomado por pensamentos negativos que invadem a nossa mente. É pessimista, acredita que tudo que é de ruim vai acontecer, pode acontecer, e temem o futuro achando que tudo é difícil. É simples. Então, pratique meditação, faça atividades físicas, isso vai ajudar você no seu dia a dia, encontre o seu propósito. Por que é que eu acordo todos os dias? Por que é que eu faço isso? Veja o lado bom da vida, por mais que seja desafiador. Adotar uma atitude positiva, mesmo numa dificuldade, mesmo num obstáculo que a gente encontra. Mas lembre-se que
O poder está dentro de você. E se você quebrar um padrão, o cérebro é obrigado a encontrar novas possibilidades. Você vai desafiar os seus pensamentos. Desafie os seus pensamentos. Ocupe a sua mente com algo produtivo, não se preocupe com o que ainda não aconteceu. Com preocupações, viva o seu momento presente. Se você olha a Giovana compartilhando com nós aqui, é verdade, muito horrível, sofro demais. Giovana, e o que você está fazendo de diferente? O que você decide a partir desse momento fazer de diferente para mudar essa situação? Não aceite essa situação, não é culpa sua, não é porque você quer, não é porque você quer. Ninguém quer se sentir ansioso, ninguém quer viver uma rotina de ansiedade. Mas a decisão é tua, o poder é teu. Você detém, Giovana, o poder absoluto de mudar isso. Coloque em prática algumas ações. Comece com coisas simples. Comece com coisas simples. Comece a tranquilizar a sua mente. Ao dormir, noites mal dormidas geram no outro dia cansaço, mau humor. E quem gosta de estar ao lado de pessoas mal-humoradas? Então esse é o meu estado atual. Parabéns por os compartilhamentos de hoje. Parabéns por essa tomada de decisão, de colocar para nós aqui qual é o meu estado atual. Esse é o primeiro passo para a grande mudança que precisamos fazer. E se você decidiu, siga em frente, não desista, persista. Persista, vai vir aqueles momentos de você se sentir cansada e querer desistir. Não desista. Você tem o poder de desistir e de persistir. Você detém o poder do acerto, você tem que se responsabilizar pelo acerto e pelo erro. Aceite que é vulnerável, que podemos sim muitas vezes cair, mas vamos levantar com mais força, que isso seja alavanca para nossa melhoria no nosso dia a dia. E aí sim, nós vamos nos tornar responsáveis, protagonistas, estarmos no comando do barco da nossa vida. Hoje, quem está comandando o seu barco? Estou deixando a ansiedade gerenciar a minha vida? Procure. Muito se fala, você tem que controlar as suas emoções. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções, porque quando decidimos controlar as nossas emoções, nós vamos sufocá-las, nós vamos reprimir elas dentro de nós. E isso vão se tornando feridas, vão se tornando fendas dentro de nós. E que nós precisamos curá-las. Nós precisamos curá-las. Então, tome consciência. Tome consciência. Comunique-se de forma diferente com você. Seja paciente com você. Seja paciente com você. Permita você tirar um tempo para estar com você mesmo. E busque apoio. E busque apoio se você não está conseguindo sozinho. Eu lembro que quando eu viajava toda semana, que eu trabalhava uma parte da semana em Porto Alegre e uma parte da semana em Sarandi, eu comecei a me tornar, eu comecei a ter essas crises de ansiedade no meu dia a dia. E isso começou a se tornar rotina.
Primeiro porque brilhou nos meus olhos esse momento de eu crescer na minha carreira e trabalhar em 2 cidades diferentes. Achei isso o máximo, achei isso demais. Só que isso pode sim ser feito, mas não em desequilíbrio como eu fiz. E isso me gerou várias circunstâncias na minha vida. Até que eu tomei a decisão de que eu queria mudar isso. Eu queria, assim, aquilo me satisfazia, eu me sentia feliz, mas aquilo estava também me prejudicando. Então eu tomei consciência de que aquilo era prazeroso para mim, mas também estava me trazendo problemas físicos e problemas emocionais. E aí eu virei o jogo contra isso. Tive problemas de saúde com isso, sim. Tive um período para me recuperar disso, sim. E é por isso que eu trago esse tema. É por isso que hoje eu quero contribuir com vocês, para vocês entenderem que sim, é possível se livrar da ansiedade. Sim, é possível. Basta você querer, basta você tomar consciência. E esse é o meu propósito, contribuir para que mais e mais mulheres, mais e mais pessoas se sintam felizes, se sintam merecedoras daquilo que estão fazendo e que tenham uma excelente qualidade, um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, relacionamento, família. E se sintam, sim, prósperas, felizes e de sucesso. Então, se vocês entenderam hoje o que eu quis colocar para vocês, que o nosso estado atual, nós precisamos identificar o nosso estado atual e traçar o plano para chegar no nosso estado desejado, eu tenho certeza que vocês vão dar os passos, os degraus para a jornada da vida de vocês.